Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz, esse é o podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Coreaço Riz. Sejam todos e todas muito bem-vindos. O oferecimento é da SD Training e dos maravilhosos colaboradores e colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo aquela arrumação nos armários, baixando episódios para ouvir offline, guardando os EPIs novos que acabou de ganhar, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, caprichosamente editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores e colaboradoras do Apoia-se. Aliás, se você quiser, se você achar que os nossos conteúdos são interessantes o suficiente, e se você puder, afinal de contas a gente sabe que a situação não é lá tão fácil, resumindo, se você quiser e se você puder, por favor, considere se juntar aos nossos atuais 53 colaboradores e colaboradoras financeiros na nossa campanha. Entre lá no site apoia.se/ecdambiental. Você vai ter lá várias opções de valores e de formas de pagamento, normalmente cartão de crédito e boleto, que o próprio Apoia-se vai te mandar todo mês. Claro, você pode cancelar isso aí toda vez que você quiser, quando você quiser. Nós temos muito a agradecer aos nossos colaboradores financeiros, primeiro porque ajudam muito aqui no nosso estúdio, Estúdio ECD, também conhecido como a nossa casa, no sentido financeiro, ajuda no sentido financeiro de pagar os boletos, aí, luz, água, gás, internet, essas coisas. E segundo, porque é um tremendo reconhecimento da relevância do nosso trabalho. Afinal, a pessoa teve todo esse trabalho de entrar na plataforma, fazer a contribuição financeira, etc., porque realmente acredita que estamos fazendo diferença. E também porque, felizmente, a pessoa que está fazendo isso, felizmente está numa posição um pouco mais confortável para nos apoiar. Então, agradeço demais a essas 53 pessoas. Vocês fizeram esse podcast e a newsletter acontecer esse ano. Realmente nos dão uma ajuda tremenda, aí, um estímulo a crescer e a desenvolver e a fazer cada dia mais, cada dia melhor. Esse nosso podcast conta com o patrocínio master dos nossos amigos da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Contamos também com o patrocínio ouro do Laboratório E-Consulting do Rio Grande do Sul e com a Vapor Solutions, ou, como vocês vão ver nesse episódio aqui, com a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês aqui. Nesse ano de 2022 tivemos um crescimento impressionante. Os números do Spotify nos deixaram muito contentes. Mais do que o crescimento do Spotify, o que a gente tem ouvido, o que a gente tem visto, as mensagens que a gente recebe, nos dão conta da importância que nós temos para vocês. E isso, se nós temos importância para vocês, isso para nós é muito, muito importante. Basicamente, só falando dos números do Spotify, estamos entre 1% mais ouvido entre os podcasts de ciência. Imagina isso, entre 1% mais ouvido entre todos os podcasts de ciência do mundo. E nós estamos também entre 1% mais compartilhado. Então, de todos os podcasts que tem no Spotify, nós somos 1% mais compartilhado. E um negócio mais interessante, e eu acho mais impressionante, nós somos o podcast top 10 para mais de 700 pessoas. Então, tem podcast de tudo aí, xadrez verbal, não inviabilize, sei lá. E nós somos nós estamos entre os 10 mais para 700 pessoas. E mais do que isso, nós somos o preferido para 273 pessoas. É realmente impressionante, muito gratificante para nós, um sinal que nós estamos fazendo um trabalho que é interessante e que é importante para o mercado do gerenciamento de áreas contaminadas. Então agradeço demais a vocês que nos acompanharam aí nos 135 episódios que nós já produzimos aqui. Esperamos produzir 1.350, ou 135 mil episódios. Então hoje, para comemorar, vocês estão percebendo que nós estamos fazendo um episódio especial, é um pouco diferente. Isso aqui é a ideia do Rafael Sato. Eu fiquei com um pouco de medo, afinal não tenho nem roupa para gravar um vídeo. Aliás, eu estou com a roupa, que vocês vão reconhecer ali na nossa gravação, que essa roupa é importante, porque ela diz que a vida sempre vence, e é uma mensagem importante que a gente gosta de passar para vocês. Mas enfim, eu estava com medo de fazer esse episódio,
a gente fica meio temeroso de aparecer em vídeo e tal, mas eu acabei topando, como vocês vão perceber, e o resultado ficou muito bom, pelo menos eu gostei bastante, né? Bom, nesse episódio eu converso com meus amigos Michel Tognoli e Rafael Sato. Bom, nesse episódio eles falam de como eles montaram esse império que eles têm hoje. Espero que eles não fiquem bravos com esse negócio do império, né? Enfim, como é que eles montaram esse império que eles têm hoje? Quais foram as batalhas técnicas de desenvolvimento técnico, de desenvolvimento comercial, de desenvolvimento gerencial, administrativo que eles tiveram? Quais os planos que eles têm para o futuro e como está a situação desse grupo hoje, né, que não é o mesmo grupo, mas tem a participação dos dois na eConsulting, tem a participação dos dois na Vapor Solutions e tem a participação dos dois na Vsol. Então, vocês conhecerem a visão deles é muito legal. E é claro, eles dão também uma tremenda aula sobre aspectos técnicos da intrusão de vapor, de análises químicas e APH, TO15, Uptake Rating, todo esse monte de coisa técnica aí que eles também vão ensinar a gente. Então é isso, pessoal. Esse é um episódio muito especial. Eu estou muito feliz por ter feito esse episódio, por ter aceitado a ideia deles. Acho que ficou muito legal. Dá para pensar em fazer outros nesse formato. Me digam depois o que vocês acharam, o que vocês sentiram, se vocês gostaram disso ou não, se preferem os antigos só em áudio, se vocês gostaram também no formato vídeo. Confesso que dá um pouco de trabalho, ainda mais para mim que não estou muito acostumado com isso, mas se vocês gostarem, a gente tenta fazer mais desses, tá? Então é isso. Obrigado pelos 135 episódios. Obrigado por continuarem nos acompanhando. Vamos então ouvir as palavras de Michel Tognoli e Rafael Sato. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui num cenário diferente, né? Nós estamos numa condição diferente. Vocês estão acostumados a nos ouvir, hoje vocês vão nos ver. Não que vocês ganhem muito nos vendo, né? Não somos o Will Smith, o Brad Pitt aqui, mas é uma experiência muito, muito legal, diferente. Esse é um episódio especial. Eu estou com dois amigos aqui, muito queridos, os caras bacanas, que têm muito a falar para nós aqui, né, nessa nossa conversa, e para vocês também. Eu estou aqui com o Rafael Sato e o Michel Tognoli. Rafael, Michel, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast. Obrigado, Marcão, aí, por convidar a gente para mais uma conversa aí. Isso aqui eu acho que é uma coisa super especial, acho que vai ser bem legal. E vamos aproveitar aí, vamos conversar, bater um papo. Bom dia, Marcão. Obrigado de novo pela segunda vez. Sim. Muito honrado de estar com você de novo. Esse podcast que é referência na nossa área, né? Eu acho que tá no dial, no celular de todo mundo aí, todo mundo escuta. Para nós é muito legal estar aqui, inovando, né? Hoje sendo gravado, né? Até fiz a barba ontem, tá? E o cenário que lembra muito, né? A indústria, né? Eu até brinquei aqui que a gente podia ter instalado uns V-Sorber aqui embaixo aqui e tal. Pois é, depois vocês vão pegar aquelas seringas ali, mágicas, e um vai evacuado. Vou ver o ar ambiente, como é que tá aqui, mas legal. Nós estamos aqui com oxidantes e tudo. Cenário industrial aqui, né? Muito legal, verdade. muito legal. Então essa foi uma ideia do Rafael e do Michel, a gente fazer esse episódio especial aqui. Eu realmente fiquei meio assim, porque eu falei como os jovens falam, poxa, eu não tenho nem roupa para ir lá. Mas como nós estamos com os amigos aqui, então acho que ninguém vai reparar nas minhas vestimentas. Mas foi legal, quer dizer, está sendo legal, né? Vamos ver, aí a gente está se acostumando aí, fone, microfone, as câmeras e tal. É um negócio super legal para ser relaxado aqui, um bate-papo mesmo, né? Sim. Eu acho que é bem interessante. E falar sobre assunto sério, né? Que são as áreas contaminadas. Sim. Tem bastante coisa para conversar. E vamos lá, ECD Training tá fazendo sucesso nas mídias, né? Tomara. Parabéns pelo trabalho, viu, Marcão? Vocês já tiveram aqui, né? O Rafael teve no episódio 11, o Michel teve no episódio 48, como entrevistados, mas vocês estão sempre junto com a gente, vocês são apoiadores, vocês são patrocinadores, mais do que isso, vocês conversam com a gente, sugerem pautas, dão opiniões, dão sugestões, então nós da ECD, né? Eu, a Lilian, somos gratos a vocês pela força toda. Isso a gente que agradece por poder ajudar aí, né? Para nós é um motivo de orgulho muito grande ser patrocinador do podcast, porque
eu sempre pensei, né? Quando eu fiz marketing também, a gente vê bastante isso, né? Porque você quer atrelar a sua marca com marcas de qualidade, com outras marcas de qualidade, outros produtos de qualidade. Sim. Então, quando a gente conversou lá sobre o patrocínio, acho que já faz um ano, né? Sim. Que a gente tá junto. Um pouquinho mais de um ano aí, né? E que daí a gente decidiu entrar com as duas empresas, né? Com a eConsult, com a Vapor Solutions, agora daqui a pouco vai vir a Vsol também. Aguarde. Estamos chegando. Estamos chegando. E então isso é muito bacana, porque o conteúdo é de qualidade, as pessoas que participam, o nosso mercado não é um mercado tão grande, né? Todo mundo se relaciona, se conhece. Então, assim, para nós é muito bom atrelar as nossas marcas com o podcast, que tem tudo a ver com o que a gente faz. Sim. Né? Então, nós somos laboratórios nossos laboratórios são ambientais, mas nós somos especializados no GAC. Né? O mercado ambiental de análise é muito grande. Você tem saneamento, você tem mineração, e você tem a gestão de áreas contaminadas. Que a gente é louco, na verdade, porque são as piores amostras, Sim, né? com certeza. Quebra equipamento, contamina laboratório, troço é osso. Isso aí. Mas a gente gosta, então a gente tem muito orgulho de atrelar nossas marcas com o seu podcast. Que legal. Bom, então o pessoal que quiser ouvir mais da história pregressa dos dois, tem os podcasts específicos deles. Isso aí. Hoje eu quero falar de vocês, tentar falar de vocês juntos, né? Como é que vocês se conheceram? Claro, nosso mercado é pequeno, vocês já tinham se trombado em algum momento, mas como é que vocês se conheceram como empresas? Falaram, olha, vamos juntar para fazer essa empresa. Qual foi esse momento aí? Eu falo, você fala? Pode falar, Michel. Você é melhor nisso aí, né? Cara, eu acho que nada na vida acontece por acaso, né? E você ser sócio, na verdade, às vezes é um casamento. E no caso da nossa, como é que começou, né? E aí as histórias se encontram, né? No ano de 2015, o TO15 começou a ganhar destaque no mercado, né? E só existia um laboratório. Bom, podemos falar o nome porque todo mundo se conhece, as pessoas que estão lá são amigos nossos. Sim. Então só a CEMIG que fazia análise de TO15 no Brasil. E começou a ter um déficit de possibilidades, né, de capacidade produtiva. E clientes me procuravam. Na época eu era gerente nacional de vendas de outro laboratório e os clientes me procuravam e falavam assim, você precisa fazer TO15, precisa fazer TO15. E a gente já tinha tentado fazer lá fora. Só que os canisters, eles eram problemáticos, que as empresas, a alfândega achava que era bomba. Então, o canister, a gente comprou canister na época, coletamos e mandamos as amostras. Na hora de voltar, a gente perdeu os canisters. Até hoje, tá em algum lugar. Nossa. E aí eu falei para esse cliente, falei assim, cara, não dá, vai parar na alfândega. Não, mas eu preciso. Aí esse laboratório que eu trabalhava, tinha um laboratório nos Estados Unidos dedicado a esse tipo de análise, um laboratório dedicado ao estudo dos vapores. E eles trabalhavam com as Borovex. Então, a Borovec é uma garrafa de vidro, né? Então, assim, solucionava o problema. Vamos tentar. Aí eu trouxe essa tecnologia para cá, junto com a Kelly, que nessa época era diretora desse laboratório da LS, o laboratório que a gente trabalhava, e hoje ela é nossa sócia. Ela é nossa sócia local na Vsol de Camarillo. Nós vamos chegar lá para você ver como as coisas dão volta. Hoje ela é a nossa sócia. Certo. E então a Kelly mandou as garrafas para cá e a gente fez esse primeiro trabalho numa consultoria. E o Rafa trabalhava nessa consultoria. Certo. Que era a BTX. Certo. E aí o Rafa, eu lembro que na recepção da empresa eu entreguei a garrafa na mão do Rafa e ele foi para campo fazer essa amostragem. Para ver se dava certo mesmo, né? Não, exatamente. Eu cheguei assim, na verdade, quando o Michel chegou com o material, eu olhei assim e falei, isso aqui é o que a gente tem, desde que seja evacuado, eu acho que vai. Sim. Aí a questão, né, eu acho que a principal era, na época, tem acreditação, análise lá nos Estados Unidos, usando a garrafa, e tinha. Uhum. Então, assim, não tinha por que não ser aceito, né? Sim. E deu certo. Os limites de quantificação, eles eram bons. Então, assim, tecnicamente, era pau a pau ali, né? Sim, porque se a amostra entrar lá, é a análise que manda, e tanto faz se é canister. Isso, e os laboratórios, na verdade, muitas empresas não sabem que o Inmetro, ele é conveniado num órgão internacional que, assim, quem tem Inmetro aqui no Brasil
e manda um laudo acreditado pelo Inmetro para os Estados Unidos, ele é aceito lá na EPA porque faz parte desse convênio. E o laboratório que é acreditado lá também faz o mesmo convênio, então também é aceito aqui. Certo, né? certo, Então, assim, essa questão da 17025, ela é universal. E aí, foi aí que a gente se conheceu. Mas logo depois ele saiu e foi empreitar. Ele empreendeu primeiro que eu. Daí ele foi para a KW e começou a desenvolver. O Rafa tem um papel muito importante na amostragem de vapores no Brasil. A gente sabe disso, né? Que ele foi pioneiro nisso. E ele tinha sido pioneiro na CEMIC também. Foi uma das primeiras pessoas a fazer TO15 na CEMIC lá atrás, né? Então passou. Daí um dia ele me ligou. Ele falou assim, eu tô fazendo amostragem de TO15 aí e a gente não tinha amostragem na época. Eu falei, não, vamos fazer uma parceria. Então, quando tinha necessidade de amostragem, eu encomendava o trabalho para ele fazia esse trabalho para nós. E a gente foi pegando amizade, né? E aí, com o passar do tempo, como ele foi virando referência, essa empresa falou assim, não, vamos trazer ele para trabalhar com a gente. O Rafa veio trabalhar junto com a gente nesse laboratório. E aí a gente se aproximou ainda mais. Aí a gente tava na esquina, na Zona Norte, numa esquina, num restaurante chamado Baraquiá, que tem lá até hoje, que esfirra. E aí ele virou pra mim e falou assim, esse negócio de amostrador passivo é futuro, isso aí vai dar bom. Eu falei, pô, japonês, mas você sabe fazer isso aí? Ele falou assim, eu sei, mas nós precisamos de um laboratório. Eu falei assim, tá, mas quanto? E ele falou lá, né, senão a gente vendesse os 2 rins dele, os 2 meus, a gente conseguia montar o laboratório. Aí eu falei assim, não, beleza, vou atrás de investidor. Aí a gente falou com uma pessoa, falou com outras e tal. E no meio disso tudo, tinha uma pessoa chamada Edu Beltrame, que era um dos donos da E-Consulting, o outro é o Charles Beltrame, que é nosso sócio. E sabe quando bate o santo? Eu fui numa feira em Caxias uma vez e eu tomei todas as cervejas do mundo com esse cara. E ele falou, nós vamos fazer alguma coisa junto. E ficou naquela. Daí eu falei, liguei pra ele e falei assim, ô Edu, tem um negócio aqui. Daí ele falou, não, pega o avião e vem pra cá. Aí eu fui, expliquei pra ele, se interessou. Aí a gente foi pra casa dele num sábado de manhã. O Rafa entrou pelo Skype, na época era o Skype que a gente usava ainda. Explicou, fez uma apresentação, ele falou, eu tô dentro. Aí que entra em consulting, porque Mas naquele momento ele não sabia o que era o mercado de áreas contaminadas. Ele sabia sim, porque ele tinha um laboratório, que é a consulting, que era o maior laboratório do Rio Grande do Sul, e ele recebia muita amostra, mas principalmente de posto de gasolina. Certo. Lá da região. Água e solo, nada, a vapor ele nem sabia o que era. Certo. E aí ele falou, não, tô dentro. Legal. No Skype, você lá. Eu lá com ele. Aí... Daí como é que nasce a empresa, né? A empresa nasce dentro da E-Consulting com uma transparência muito grande, porque a gente chegou nos nossos gerentes e diretores da LS na época e falou assim, nós temos um negócio que não concorre. Certo. E eles falaram, não, desde que isso não atrapalhe o trabalho de vocês podem desenvolver. Certo. Aí começou a Karen, que trabalha com a gente, que é minha irmã, que toca a parte administrativa, e o Bruno, que trabalhava já com o Rafa há muito tempo também. Então, eles dois foram os fronts da empresa, eu e o Rafa mais por trás. E a gente incubou dentro da E-Consulting, porque era mais fácil, já tinha linha de gás, já tinha tudo pronto. Então, a gente colocou uma máquina e começamos o desenvolvimento das análises. Aí foi. Aí você conversa com um cliente, conversa com outro, aí você tem que dar o crédito. Carlos Cutrim, da CGA. Um dia, num almoço, eu nunca esqueço, era mês de setembro, ele falou assim, vendi esse negócio seu aí, viu? Vendi 60 moças. Eu falei, não, cara, mas não tá pronto. Eu falei, mano, você falou que ia fazer, eu vendi, agora tem que fazer. Aí eu liguei pra você aqui, eu falei, o Cutrim vendeu 60 mostrador. Na época nem sabia se ia chamar V-Sorber, qual era o nome e tal. Aí ele falou assim, nossa, e agora? Eu falei, agora você corre e desenvolve. Tá aí, o investimento tá aí, eu fiz a venda, agora é com você. Agora tem que acabar, né? Agora tem que fazer a análise. Tem um investimento, tá vendido, só precisa efetivamente fazer. Isso. Aí fizemos... Precisa de um empurrãozinho ali, né? Esse projeto foi tão top, foi tão, assim, que bateu com água, bateu com solo, bateu com TO15, o nosso primeiro projeto, que até virou vocês expuseram isso na ESAS, né? Na conferência, né? Sim, a gente expôs... Foi um dos estudos de caso que a gente apresentou esse ano na ESAS. Esse ano aqui, sim. Esse ele mostra até o porquê de você ter essa especiação dos compostos, né? O quão importante é isso, porque você consegue ver claramente duas plumas divergentes. Duas fontes de coisas diferentes. Exatamente. Não necessariamente coisas que não possam estar correlacionadas, mas coisas totalmente diferentes. Assim, acho que era um tricloretano e o outro era tetra, né? Então, assim, dava para ver bem diferente que eram duas coisas separadas, assim. Muito legal. Se a gente fosse com o PID ou com o poço temporário de vapor, não iria saber porque você não está diferenciando nada
Você só ia ter diferentes volumes de voláteis. Isso mesmo. Então, uma grande vantagem do amostrador passivo é isso aí, né? Você Isso aí. identificar as... E isso aí foi em setembro de 2017. 17. Aí, beleza. Aí passou... Lembrando, né? DD38, março, né? Vou- Março de 2017. Não, desculpa, foi de setembro de 2016. Ah, antes da DD38. Setembro de 2016. Olha pra você ver que eu Nossa. acho que às vezes é a mão de Deus. Não, foi 17 mesmo. Acho que foi 17. 15, 16, foi 17? É, 17. Acho que foi setembro de 2017. Só que já tinha na DD falando dos Sim. amostradores. E a gente já tava desenvolvendo a análise, Sim, né? sim, Então, porque a gente começou o desenvolvimento... o Antes, né? Isso, não, o equipamento chegou em fevereiro de 2017. Pra você ver como não é fácil. Porque a gente teve que testar resina, testar mix de resina, fazer estudo de caso, testar com amostradores concorrentes lado a lado. Então, Sim. foi quase... Foram 6 meses aí de desenvolvimento até esse primeiro projeto com a CGA. Aí deu certo e eu comecei a falar no mercado. Aí veio, o segundo foi da 2J, depois o terceiro foi da BTX, depois as internacionais começaram, e aí começou a dar muito resultado, e aí a gente comprou o segundo equipamento. Aí, como estava muito forte a demanda, eu sempre pensava, a gente não pode ser um laboratório de um produto só. Certo. Nisso a gente já tinha aberto o CNPJ, Laboratório Vapor Solutions Limitada, saído de D&D Consulting e montado um laboratório próprio de vapores no Rio Grande do Sul também, no mesmo terreno. Então, Certo. você tem a Vapor Solutions, que é de um lado do terreno, que é um prédio totalmente dedicado a Vapor Solutions, estudos dos vapores. Você tem outro que é a Consult, que performa água e solo. Certo. A gente já estava separado, estava ali, e eu falei para ele, pro Edu e pro Charles, falei assim, ó, não dá para ser um laboratório de um produto só. E isso, cara, é difícil, porque quando a gente saiu da outra empresa e a gente caiu de cabeça mesmo, a gente começou a ganhar menos, as coisas, Sim, sim. né? E você tem que reinvestir. Sim. E o TO15 é muito caro. É muito caro. É um absurdo, porque não é só o equipamento. São as Borovecs, são os controladores de fluxo, e é tudo em dólar. Sim. Um padrão de TO15 custa 90 mil reais. Então, assim, e ele vence. Então, se você compra ele chega aqui com 10 meses de validade, porque é 2 meses para ele chegar. Entendi, entendi. Então, assim, é infinito o investimento. E a gente foi, só com o V-Sorber. E isso a gente vê que foi uma atitude muito acertada, porque, por exemplo, agora esse ano que o mercado imobiliário deu uma queda, que as incorporadoras não compraram tantos terrenos, a gente teve uma diminuição pesada na utilização dos V-Sorbers. Em compensação, o nosso TO15 cresceu demais, né? Hoje a Vapor Solutions, passado esses anos, a Vapor Solutions é o maior laboratório de TO15 fora dos Estados Unidos. Estados Unidos é outro mundo. Sim. Você tem laboratórios, mas mesmo comparando com os Estados Unidos, o nosso laboratório hoje de TO15, ele bate de frente com um laboratório dedicado a esse estudo nos Estados Unidos. A gente pode falar porque a nossa sócia local lá Sim. era diretora de um laboratório, ela está com a gente hoje, e o Rafa, a gente andou pela Europa agora, então, assim, dá muito orgulho. Sim. Hoje, fora dos Estados Unidos, a Vapor Solutions é o maior laboratório dedicado a estudos dos vapores. Para atender a demanda, tem alguns ajustes que precisa ser feito, igual, né? Atender lá. Um laboratório do tamanho do nosso, se fosse lá, era para atender mais de 10 mil amostras mês. Aqui a gente atende menos, né? Mas é suficiente para o que a gente tem. Sim. Mas tem algumas otimizações que a gente tem trabalhado pesado, sim, para poder fazer esse atendimento. Óbvio que tem alguns ajustes até em expectativa de cliente e tudo mais que tem que ser feito, né? Mas, até lembrando aí dessa história aí dos investimentos que o Michel fala, tem uma parte que é engraçada. Teve um momento que eu e outro sócio, né, que era o Edu, a gente pegou, tava conversando assim no dia a dia, falou, não, vamos fechar outro equipamento, tá tranquilo, vamos conversando aqui com o fornecedor e vamos fechar. Não falaram comigo. Aí a gente não falou com ele. E eu, crente que eu ia ter um peruzinho no Natal. Tenho certeza. Não, comprou o equipamento. Aí ele, pô, mas vocês nem falaram comigo, já vão fechando, o que é isso, né? Pô, a gente nem pensou, né? No final a gente falou, pô, pelo negócio, vamos investir. Eu acho que é o momento, estamos crescendo aí. Um dos pontos... O que é isso, na verdade? Um dos pontos que a gente preza é sempre ter estrutura. Sim. Então, assim, não adianta eu querer abraçar o mundo e não ter estrutura. Sim. Até eu sempre falo que redundância dentro de um laboratório é trivial. Sim. Se você não tiver 2 equipamentos que fazem a mesma coisa, você vai ter problema. Com certeza. E aí, por fim, resumidamente, essa é como a gente se conheceu e como a gente chegou até aqui. E depois vieram os outros negócios, né? Que nem a gente tá com a Vsol, que é o antigo Barrema hoje, enfim. Mas foi isso. Mas
Eu acho que a gente tem 4 coisas que a gente costuma dizer que são os pilares da empresa que eu acho que dá muito certo. Excelência em qualidade, Sim. excelência em atendimento, excelência em inovação e investimento constante. Se você segue essas 4 regrinhas, a chance de dar certo é muito grande. E dentro da excelência de qualidade e excelência de atendimento vem o principal de tudo, que são pessoas. Sim. Então, hoje, assim, as pessoas que trabalham conosco, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, elas são muito boas. Elas fazem a diferença. Às vezes estou eu e o Rafa, a gente tá aparecendo aqui, os bonitão, tá lá falando com o Marcão. Não, mas... Os caras estão lá. Hoje, Rafinha, Karen, Bruno, seria injusto aqui eu deixar o Giovanni, que trabalha com a gente na Eco, o nosso sócio, o Charles. E nesse meio tempo aconteceu uma coisa que é... Sim. Às vezes eu até me emociono de falar, porque o Edu foi o cara que acreditou na gente, que nem eu falei que eu tomei todas as cervejas dele no mundo, ele virou um amigo meu e do Rafa. E na pandemia ele foi diagnosticado com câncer. E junto com o começo da pandemia. Então foi uma fase difícil, a empresa crescendo, ele feliz em contrapartida a isso. E ele tendo que... recentemente fez 1 ano que ele faleceu, a gente perdeu ele. Mas ele foi essencial na nossa vida profissional quanto pessoal. Então só queria fazer um registro porque eu sei de onde ele tá e ele tá... colocou na mão ainda. Então as pessoas são as pessoas, né? O cromatógrafo, qualquer empresa pode comprar lá um GCMS. Exatamente. Mas as pessoas são a chave de qualquer negócio. Na sondagem é parecido, né? Comprar uma máquina é relativamente fácil, né? Tem o dinheiro, né? Mas o cara que está mexendo na alavanca lá é fundamental, da mesma forma no laboratório. Sim. E hoje tem a E-Consulting e a Vapor Solutions, ainda antes do Vessol, mas E-Consulting, o que ela faz... Ela está no Rio Grande do Sul, mas o que ela faz? E a Vapor Solution? Antes disso, Vapor Solution ou Vapor Solutions? Vapor, né? Você sabe que a gente falava Vapor Solutions. Então, agora, acho que agora em 85% das vezes a gente fala Vapor. Legal. Porque um dia eu tomei uma jantada do Rodrigo. Então, o Rodrigo falou assim, você põe o nome da empresa de Vapor Solutions e fala Vapor Solutions? Isso mesmo. Eu falei, nossa, que jantada. Agora é Vapor. E toda vez eu brigo com ele, falo assim, é Vapor. Pois eu falava Vapor Solutions quando eu entrevistei o Rafael no episódio 11, né? Eu perguntei, daí ele falou, não, a gente tá falando vapor, vapor é mais fácil. Beleza, então vapor. Não, mas o Rodrigo me falou a mesma coisa. Mas como você fala vapor? É vapor. Não. Os caras, né? Mas é legal, mas é vapor. E hoje é legal porque, assim, o nome é muito grande, Vapor Solutions, né? Então os caras falam, eu mando pra Vapor, né? Eu trabalho com a Vapor, né? Então acho que pegou. Bom, mas o que a Vapor ela faz? Onde ela está? São Paulo, Rio Grande do Sul. E o que a Consulting faz e onde ela está, São Paulo, Rio Grande do Sul, e qual é o papel de vocês dentro de uma e dentro da outra? É assim, a Vapor Solutions, ela tem 3 sócios, eu, o Rafa e a E-Consulting. O laboratório E-Consulting, pessoa jurídica que é sócio da Vapor Solutions. Legal. Então, tanto que a gente começou a empresa incubado lá, né? A nossa análise era subcontratada lá por conta da acreditação, enfim. Então, o que aconteceu? Quando o vapor começou a dar certo, o V-Sorber, aí a gente tinha muitos clientes que trabalharam muitos anos comigo e com ele, e falaram assim, vocês têm que fazer água e solo. E aí a gente tinha as análises de vapor, só que a gente tinha essa lacuna, que o cara queria que a gente também desse o mesmo atendimento para água e solo. Aí a gente sentou com o Edu e com o Charles e falou assim, vamos preparar o laboratório para atender o GAC. E aí a gente investiu pesado. Inclusive, a gente tem coisas lá, análises, que só processos de miniaturização, por exemplo, que só a E-Consulting tem. Que foi uma mão de desenvolvimento pesada do Rafa junto com o Giovanni, que é o nosso gerente técnico lá. Então, a gente preparou a E-Consulting para isso, fizemos os desenvolvimentos, ampliamos o escopo de acreditação e começamos a atender o GAC. Hoje, seguramente, eu posso falar para você que a E-Consulting é um laboratório que mais recebe amostra, especialmente do mercado imobiliário, de água e solo. E é engraçado, porque o laboratório, deixa claro, né? Porque às vezes as pessoas não sabem. Todas as análises da Vapor Solutions e da E-Consulting são performadas em Viamão, na Grande Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Legal. E hoje, muitas vezes, a gente atende rush time, tanto de um quanto de outro, que o cliente liga pra gente porque a gente atende o rush time. Porque é como o Rafa falou, num laboratório,
E isso eu aprendi com 2 mentores que eu trabalhei na Bioagri lá atrás, que é o Dr. Álvaro e o Moretti, que hoje é nosso cliente na Vapor Solutions também. O investimento vem sempre na frente. Sim. Então, se você quer vender X amostras no outro ano, você tem que se preparar nesse ano. E a gente tem isso como um mantra. E foi assim que a gente fez na Vapor Solutions, que a gente faz até hoje, a gente está se preparando para o próximo ano já. É assim que a gente faz na E-Consulting e é assim que a gente vai fazer no Barrema também, na Vsol agora. Então, a gente começou a atender o GAC. E em São Paulo, a gente tem toda a estrutura para rodar isso. Então, em São Paulo, a gente tem, na Zona Norte, uma casa que funciona como recepção de amostra, onde as amostras são acondicionadas e enviadas ou via aérea ou via terrestre todo dia para o Rio Grande do Sul. No TO15 é uma vantagem muito grande, porque você não precisa de preservação com o gelo, holding time são 30 dias, Sim. Então, por vezes, você pode trabalhar com a logística rodoviária. Na E-Consulting, depende do tipo de amostra, mas funciona muito bem, certo. Muito bem isso. E aqui nós temos o time de vendas, o time de desenvolvimento, o time da qualidade. Então, esse estoque, isso funciona tudo aqui. E hoje, o que a gente ganha com a vinda da Vsol para o grupo é que muitas amostras, às vezes a gente não conseguia atender projetos por conta de holding time. Que a amostra não dá tempo de um nitrato chegando no Rio Grande do Sul. Sim. Hoje não, hoje você atravessa 23 de maio, o nitrato está lá na Vsol. Então, é isso. A E-Consulting performa água e solo, é sócia da Vapor Solutions, que é dedicado ao estudo dos vapores. Acho que ficou claro, assim, não sei. Sim, claro. É isso. E a Vapor, né, Michel? A Vapor, ela é focada nos vapores, ela vai ter ali os produtos focados para vapores, que é o TO15, o V-Sorber, ele bem screening em vapores. Eu não diria tanto vapores, que vapores a gente atrela muito a avaliação de risco, essas coisas, né? Mas o V-Sorber, a gente tem TO17 também, que é a análise dos vapores em tubos. Sim. A gente tem algumas análises específicas, por exemplo, o APH, que é o TPH em ar. Sim. Inclusive, até uma chamada para todo mundo, mudou as faixas. Agora, né? Semana passada. Sexta-feira passada mudaram as faixas, então algumas coisas vão mudar no futuro, não necessariamente agora, né? Mas a gente tem a análise do APH, que vai cumprir, inclusive, essas faixas, pelo menos as mais leves nos vapores. A gente tem uma análise de pHs em ar por TO17 também, que só a gente tem. Mercúrio a gente tem, mas não é acreditado ainda. Então, assim, a gente tem bastante desenvolvimentos que a gente foi fazendo, alguns acreditados, nesse caso só o mercúrio não. E o laboratório móvel. E o laboratório móvel, que é acreditado também. O único laboratório móvel ambiental acreditado do Brasil, para água, sólido e vapores. Isso é importante, o laboratório móvel é acreditado não só para gás, mas para água e solo também. Para água e solo. Isso. A gente faz muita análise de solo. Sim, claro, o carro-chefe são os vapores, mas depois vem solo. Água é muito raro a gente fazer, por conta da dificuldade porque você... É uma análise, você faz muitas análises por dia, às vezes você não consegue performar a amostragem, Sim. Mas para solo vai muito bem. A água, o consultor deveria se preparar para isso. Então fala, olha, vou chamar o laboratório móvel, eu vou coletar várias amostras de água, vou fazer de um outro jeito, né? Isso, vou fazer exato. Poço pré-montado, screen point, sei lá o quê. No final das contas, a amostra de água e solo acaba valendo a pena fazer dentro de um laboratório fixo. Por exemplo, se... Não, vale em dinheiro, você fala. Isso, em dinheiro. Não, mas estou falando... No momento. Isso, né? Vai um pouco mais para lá, vem um pouco mais para cá. Sim, com certeza. Pega essa amostra. Não, pega essa outra aqui, né? Você tá no liner na mão ali, manda essa. Sim. Não, agora manda essa aqui. Isso, e uma análise assim, dentro do laboratório móvel vai girar em torno de 20 minutos, então você vai ter uma resposta bem rápida, assim, que, vamos falar em hash time mínimo. Sei lá, eu posso fazer num laboratório fixo, eu posso colocar um motoboy ali para pegar a amostra e levar para o laboratório, mas eu vou precisar de umas 4 horas, pelo menos, para analisar, não é express, né? Pois é. Diferente do móvel. O móvel você faz ali na hora. Não, é muito bom. Se eu fosse consultor, faria isso. Né? Eu usaria bastante o laboratório móvel, ainda que não fosse acreditado. Como é acreditado, então, aí... Você sabe que a gente tem algumas ideias porque a gente acreditou no laboratório móvel. Porque realmente ele não é para substituir a análise fixa, ele é para tomada de decisão rápida. Exato. Mas existem algumas análises que são importantes, que assim, os clientes enxergam isso como um diferencial. Por exemplo, tudo que envolve custo é muito complicado. Então, pensa, quando o cara está fazendo fundo de cava. Certo. O cara precisa saber se ele vai ou se ele continua ou não. Com o laboratório móvel, além dele
dele poder Verdade. fazer, agora ele tem análise acreditada que ele pode falar, não, eu fiz com análise acreditada. Sim. Então isso é um... Então assim, para alguns casos é legal a parte da acreditação. E a gente quis inovar, né? Ser diferente. Sim, com certeza. Isso é um problema, que ele gasta pra cacete, mas eu não posso falar Inventando, não. né? Não, ele é fogo. Mas assim, por fim, isso dá muito certo na E empresa. é claro que a gente tá vendo aqui, tá falando das coisas maravilhosas que deram certo. Ah, Deve ter sim, tem. Opa! Opa, um monte deixa de coisa comigo. maravilhosa Eu vou te que não contar. deu certo. Lembra que eu te falei o custo do padrão, né? Eu vou te contar uma que deu errado. Deu errado mais ou menos, né? Porque deu certo no final. A gente Tá vendo? conseguiu... Você viu que ele já sentiu, né? Galvão, sentiu, né? Que os caras brincam, Eu né? explico essa. É o seguinte. A análise de APH, que é o TPH em ar, o que acontece? A gente comprou o padrão, o primeiro padrão de análise, né, para poder fazer as validações, a gente comprou faz, eu acho que foi 2 anos. Eu ia falar isso, mais de 2 anos. E aí a gente trouxe o padrão, fez as validações para mandar para o Inmetro, só que não era acreditada a análise, só que e aí não vendeu uma amostra. Sim. Em 1 ano. Aí, a culpa é de vendas, você Esse viu, né? padrão, o que aconteceu? Esse padrão ele venceu. Sim. E aí não vendeu uma amostra. O padrão de esse padrão era mais barato, era uns 50, 60 Era, reais. tranquilo, era só 50 mil. Baratinho. Vamos pegar aqui agora. Mas aí, assim, pô, caso de insucesso, Sim. né? Você pega um padrão de 60 mil, não fez uma amostra, não rendeu 1 centavo. Sim. Aí, assim, você fala, pô, realmente não valeu a pena, tudo mais. Aí depois, 1 ano depois, renovaram as planilhas da CETESB e começaram a olhar com outro... Sim. de uma outra forma os TPHs, né? Começaram a dar importância, né? Sim. E aí começou a ser cobrado. E aí, quem que é o único laboratório no Brasil que tem a acreditação para fazer as faixas do APH conforme Todo mundo vai ter que correr agora. Só que Exatamente. Só a gente, e até hoje só a gente tem. E o pessoal tá correndo. E existem muitas confusões até nesse negócio do APH, que às vezes o cara acha que APH é simples uma análise de TPH no ar. Não, é uma análise de TPH fracionado no ar. Sim. Então, assim, para fazer esse tipo de análise, você tem todo um protocolo super específico para seguir, não é qualquer coisa ali. Então, e não é só padrão que a gente gastou. Ele grava o padrão porque é 60 mil reais. É o que eu vejo na planilha lá, né? Mas tem coluna, tem outras coisinhas ali, né? E você tem o que ter processo, né? Isso. Desenvolver O o HH, processo, sim. sei lá, é isso. E que te tira a hora máquina. Porque às vezes... E esse é um gargalo que a gente tinha e por isso que a gente sempre tem 1 ou 2 máquinas na frente. Porque para você desenvolver, você precisa de hora máquina. Você não pode estar com ela com análise. E você tem que ter gente também. Pois então é um desafio. Pessoa E agora- que teste, né? Enquanto você tá testando, você não tá Mas assim, ganhando. aí vem a parte da justiça, né? Ele acerta 95% das vezes. Então, eu não posso reclamar disso. E aí, os meus sócios sempre falavam assim, ó, o Japa, você deixa ele pensando lá. Deixa ele gastar. Tanto que isso é uma coisa... Você sabe que isso é uma coisa que deu muito certo na sociedade? Porque os nossos sócios, o Charles e o Edu, sempre foram tidos como mão de vaca. Só que com a gente, os caras nunca falaram um A, cara. Chega a fatura do cartão de crédito, chega a conta da FedEx, chega aquilo, e os caras não... Porque desde o começo eles viram que dava certo, né? Sim. Então, isso é uma coisa que dá muita liberdade pra gente inovar, porque não tem desenvolvimento sem custo. E às vezes dá, às vezes não dá. Esse caso da PH, o que eu vou falar? Foi um baita de um case de sucesso, né? E assim a gente continua com novas análises. Agora pesquisa a gente constante, né? Claro. agora a gente está fazendo uma análise nova nos Estados Unidos, nosso laboratório de lá, e já exportando ela para cá, que é uma análise que você vai gostar. Você já falou pro Marcão do Jim Stark já? Ah, o Jim Stark, eles estão Marcão vai gostar, de fase móvel e fase Ah, caramba, é mesmo? livre dentro de uma porção de solo. É. Tá em desenvolvimento lá fora, né? Principalmente. Aqui a gente ainda tá patinando Pô, um pouco. isso aí precisa muito. Você viu? Precisa Isso aí muito. é pra falar que a gente não dá atenção pra solo, tá Isso, vendo? tá Amostrar vendo? o solo, não é que a gente gosta mais de amostrar o vapor, mas não é por isso que a gente não amostrar o Vai solo ignorar também. o solo, pois é. Mas Isso uma daí coisa é um negócio importante. importante pra caramba. Se É muito top. Se vier, deve ser muito Não, usado. já sim. tem 2 clientes que solicitaram isso, então assim, a gente desenvolveu esse produto lá no nosso laboratório em Camarillo, e agora a gente está fazendo no Barrema, na Vessol. E eu acho que mais um mês a gente já está começando a oferecer isso para os clientes. Sim, são pacotes de análise, assim, que vão incluir análise de SVOC, TPH, vai incluir essa análise, a avaliação das fases móveis, de fase retida. Então vai ter bastante coisa, assim, para
vai ter bastante dado. Eu quero ver como o pessoal vai trabalhar os dados. Só dando um spoiler, é por isso que veio a Vessol. Sim. Porque a gente sentia falta de atuar no desenvolvimento da inovação de água e solo também. Certo. Legal. Entendeu? E próximo aqui, né? Porque Senão a gente você tem que ir lá, tal. isso. Tem, assim, você tem um laboratório na sua mão aqui para Sim. pegar e sentar lá e fazer, sabe? Entendi. E um laboratório de muita referência, né? Sim, com que certeza. tem mais de 20 anos, que atuava aí com projetos a nível Brasil, uma equipe técnica fantástica. Sim. Tem um protocolo lá de análise de tratabilidade Sim, que sim, é pois é. reconhecidamente como o melhor protocolo do Brasil. Então a gente está muito feliz. E tem outros testes que eles fazem lá. Eu converso, obviamente, direto com o nosso gerente técnico. E ele chega com umas coisas diferentes. Não, que chegou um cara aqui para testar um negócio diferente, para tratar metais. Pô, tem uns negócios legais, assim, e ele é aberto a discutir e a desenvolver, né? Então, isso eu acho que é importante. Eu acho que, assim, não a Vessol, né? O antigo Barrema, ele veio de encontro até para essa parte de inovação. Eu acho que vai agregar muito para a gente, né? Nessa questão de inovar, de trazer coisas novas, de melhorar processos que a gente pode replicar na própria Consulting, que também é uma parceira nossa. Então, assim, tem bastante coisa que a gente pode fazer. Vai ser bem legal, assim. A experiência que está começando, né? Mas eu acho que vai ser bem e vai agregar bastante para a gente. Como é que foi isso aí, então? Vamos pro Vessol, né? Tinha o Barrema, para quem não sabe, o Barrema se escreve Bachema, né? Era da Geoclock, antigamente. Foi a Geoclock Consultoria que resolveu criar um laboratório dentro da sua estrutura, como criou uma empresa de sondagem, a Biosol. Depois eles resolveram juntar tudo sob o guarda-chuva da Geoclock. A Geoclock foi vendida e tinha um laboratório lá que as pessoas não usavam, porque era da Geoclock, era da EBP. E, como vocês falaram, reconhecidamente um bom laboratório, principalmente para ensaios de bancada, ensaios de tratabilidade, antes da remediação, né? Ainda assim, as pessoas não usavam. E o laboratório está lá e provavelmente estava fazendo as coisas para a EBP. E por que vocês falaram? É uma boa ideia a gente talvez comprar, não sei se comprar é o termo correto, mas a gente comprar o Barrema. Então, como surgiu a ideia e como foi a execução disso aí? Eu vou falar da parte técnica e depois o Michel ele fala da nossa ideia comercial, né? Expansão, tudo mais. Mas a princípio, assim, o Barrema ele foi o último laboratório, hoje Vessol, né? O Barrema ele é o último laboratório, eu acho que no estado de São Paulo, que ele tem o reconhecimento de qualidade analítica, né? Que expertise, que você vai lá, discute com os caras. Assim, com todo cliente que você falava no mercado, exceto a EBP, hoje a antiga Geoclock, né? Você sentia que eles tinham uma boa impressão do laboratório, né? Isso só não mandavam porque era da EBP. Porque exatamente. Nesse mercado, o cara recebe laudo dos concorrentes todo dia. Todo dia chega para um consultor laudo de 4, porque o cara vai assumir um projeto. Então, os caras, mesmo não trabalhando, via o laudo lá. O cara ia assumir ganhava um projeto que era da EBP e falou assim, pô, essa dada é de qualidade. Sim, e a gente viu quando surgiu essa oportunidade pra gente, que a gente tinha a oportunidade de suprir esse gap e também não deixar outro laboratório pegar esse gap, que é das análises... Não vou falar gourmet, porque a gente usou esse termo e ficou muito ruim, né? Usaram, né, no passado. É um atendimento mais boutique, vamos dizer assim, né? Um negócio top. Certo. E não tem mais isso no mercado, né? Então, assim, a nossa visão na época foi, pô, eu tenho a oportunidade de ter um laboratório que eu vou poder vender umas análises com um valor diferenciado, né? Com uma entrega diferenciada, né? Então, assim, foi por isso que a gente animou muito quando a gente viu a oportunidade e falou, olha, vamos levar. O que precisar... Você agrega na Vapor Solutions, na Vapor Solutions, agrega na Consulting o conhecimento deles e também ao contrário. E vice-versa. Né? Exatamente. E, na verdade, a gente já tinha uma ideia de ter um laboratório de água e solo em São Paulo.
principalmente para atender rush time. Sim. Que a gente mesmo atendendo rush time lá no e-consulting, você consegue atender a partir de 2 dias, 3 dias. Né? E hoje, por exemplo, na Vsol, a gente tem a demanda de análise no mesmo dia, talvez, nem 24 horas, e a gente atende. Então, isso era uma necessidade e era um plano. Só que em contrapartida, a gente também tinha ido ano passado para os Estados Unidos e a gente se reuniu com a Kelly Horiushi, que é a nossa sócia, e a Kelly já estava fora do mercado fazia 5, 6 anos. Ela saiu da outra empresa mais ou menos no mesmo tempo que a gente. Certo. E ela estava com consultora de investimento, nada a ver. Entendi. E aí um dia, e eu sempre falava... Tava fazendo podcast, né? E eu sempre falava pra ele, pô, um dia a gente vai ter um laboratório nos Estados Unidos, vamos fazer uma análise lá. Você é louco, nos Estados Unidos, né? Você acha que é assim, vem fácil, vender lá. Eu falei, não, mas... Né? Aí, eu sempre fui contra. Aí a gente foi tomar um café com ela. Aí eu lancei, Kelly, tava pensando, o que você acha? Mano, ela deu 2 piruetas de felicidade, cara. E americana encanado, né, cara? Sim. Aí... eu lancei e falei assim, um dia vai dar certo. Não, ela começou a trabalhar no troço, cara. Sim. Vamos fazer então. Fazer plano de negócio, tudo. Procurar parceiro, o que ia fazer. Equipamento, o que tem que ter. Onde ia ser, aí a gente foi no começo desse ano, a gente foi pra lá, teve uma reunião com ela em Tampa, que talvez o laboratório seria em Tampa por conta da questão de custo. Mas logística, aí, né? Logística. Por fim, acabou ficando decidido que ia ser em Camarillo mesmo. Então... Onde é Camarillo? Camarillo pra nós é que na não grande... manjam muito aqui. Grande Los Angeles. Tá. Dá 50 minutos de Los Angeles. Caramba. E aí, já tava certo. Arrumamos um investidor também, pra todo mundo ficar claro que assim, não é que... Tirou aqui do bolso, vamos montar lá. Não é assim. Aí, a gente... Vocês três arranjaram um investidor? Não, a e-consulting dessa empreitada, ela não faz parte. É eu, o Rafa e um outro grupo investidor, na verdade. Tanto do Barrema quanto da Vsol. Tá. E aí a gente já tinha o nome pronto, a gente já tinha o prédio, a gente tinha tudo definido e a gente tava tocando nossa vida em Camarillo. Camarillo. Aí surgiu a oportunidade no mercado da venda do Barrema. Primeiro aí aquele, apareceu. Depois esse. Vixe, aí eles já estavam negociando com outras empresas do mercado. Certo. Aí nós atravessamos o samba. Eles colocaram a gente na frente. Porque assim, foi muito legal. A gente começou em último ali, né? A gente entrou por último na negociação. Aí eles colocaram a gente em primeiro lugar. Aí ele vai explicar por que eles colocaram. Isso foi muito legal. A primeira conversa que a gente teve foi com o Vinícius Ambrosio, com o Henrico Freire. Sim. E quando a gente começou a conversar com eles, a gente já atendia a EBP na Vapor Solutions. E eles já conheciam o nosso trabalho lá. Certo. Então eles assim, se a gente tem a oportunidade de ter o mesmo atendimento... Porque qual que era o medo deles? Você vendeu o Barrema por um grande grupo, o que eles iam fazer? O que todo mundo faz. Isso. Integra essas amostras dentro de um grande centro de análises e eles iam ter problema com o principal deles, que é o dado analítico para fornecer relatório para os clientes deles. Sim. Então, assim, claro... não é que eles deram problema, mas assim... viu, Vinícius? Se você tiver ouvido, você enfiou a faca. Mas... Não quer dizer que foi de graça, né? Mas a coisa caminhou bem, teve sinergia desde o começo e a negociação se arrastou por 6 meses, cara. Caramba. Porque você tem o processo de negociação, daí você tem a due diligence, aí você tem... Agora nós estamos terminando a parte de integração, é bem trabalhoso. Mas assim, deu muito certo. Né? E até legal, porque eu tive até uma reunião com um cliente antigo do Barrema semana passada e eles falaram, pra nós não mudou nada. Eu falei, não mudou nada, nem a razão social, é a mesma. A única coisa que é uma exigência não podia manter a marca Barrema. Então, por isso que a gente já tinha uma outra marca também e a gente não queria manter a marca Barrema. Justamente por isso. Foi muito engraçado. Fica ainda aquele ruído de que é da EBP, da EBP. Olha, escuta, a gente fechou no segundo dia do evento da ESA. A gente ficou o dia inteiro fora. Por isso que a gente não se encontrou. Você me falou, Michel, não te encontrei e tal. Foi porque esse dia a gente ficou o dia inteiro, foi o dia da assinatura do contrato no prédio do EBP. E aí a gente anunciou isso no final do dia e foi o assunto do coquetel lá no evento da ESA, enfim. E aí no outro dia a gente tinha um campo com o laboratório móvel. Falei que a gente não para, né? Terminou quinta-feira, nós montamos no trailer na sexta. 6 horas da manhã, tava saindo com o trailer pra ir fazer uma apresentação. E o laboratório móvel, quem toca sou eu e o Rafa. Agora não vai dar mais, nós já estamos treinando gente, mas sempre foi, você lembra, né? Com certeza, já vi várias vezes. E aí, a gente chegou nesse cliente lá, e aí tinha uma consultoria, o cara enquadrou a gente dentro do laboratório móvel e falou assim, o Barrema é de vocês mesmo, 100%? Eu falei, não tem nada de EBP? Eu falei, não, é só nosso. Então agora eu vou mandar a amostra pra vocês.
E assim foi com muito cliente que já foi visitar a gente lá, que os caras, é o que você falou, eles reconheciam, só que o cara falou, eu não vou mandar amostra pro concorrente. Sim. Então, gente, o cara falou que tem que olhar pra aquela câmera quando você quer falar. Isso, A Vessol é só minha e do Rafa e de mais um louco aí que põe dinheiro, tá? Então, pode mandar amostra pra... Não é da EBP. Não. Então, vocês são muito bem-vindos a trabalhar conosco aí nessa nova fase da empresa. Então, foi assim. E aí, começou junto. A Vessol começa com a aquisição do Barrema e com esse laboratório em Camarillo. E aí, esse é o mesmo grupo. Você, o Rafa e o maluco que pôs a grana. É isso aí. A grana não, uma parte da grana. Uma parte da grana, é isso aí. Sim. E aí, Marcão, uma coisa importante, né? Como todo laboratório, investimento intenso de capital. Nós brincamos com você lá no começo. Porque assim, todo mundo sempre vai falar, mas e a estrutura? E a estrutura? Todo mundo espera que uma multinacional dê uma estrutura melhor do que as empresas locais. Mas não, a gente já está pensando no ano que vem. Eu já fiz um planejamento para daqui a 5 anos, o que a gente vai investir de acordo com as amostras que a gente prevê entrar. Então, assim, é tudo muito bem acertado. Não me lembra disso não, que até dói. O investimento do capital ele é intenso. A gente tem até um amigo, né, o Marco Fabiani. Marco Fabiani foi o cara que tirou a gente da Bioagri, que eu trabalhei com ele na Corpilab, que virou a ALS, e hoje ele é ele é o vice-presidente da CEMIC. Isso. Então, ele é um mentor nosso. Tudo que ele fala acontece. Ele é. Aí ele falou assim, Rafa e Michel, vocês têm que entender uma coisa. Laboratório é investimento intenso de capital. Você nunca vai deixar de ter investimento. É sempre colocando dinheiro. Você vai ter os seus frutos? Claro que vai. Sim. Mas guardem o investimento, porque vocês vão fazer. Isso é até legal, porque lembra que a gente falou que tudo que ele fala que dá certo, né? Ele falou que vai dar certo. Que bom. Isso aí, Marcão. E então é isso. E aí, eu até brinquei com você antes da gente começar, que a hora que a gente passou no portão lá do Barrema, a gente já começou a pôr a mão no bolso, né? Que é isso, você tem que estar preparado. Então a gente tem uma gama de clientes que querem trabalhar com a gente. A gente pensa em atender com excelência e atender bem no limite que a gente conseguir. A gente só vai atender mais pôr mais amostras a partir do momento que a gente for. E o importante também dizer que não é que a E-Consulting para de fazer análise, a E-Consulting continua com a gente. Sim. Eu e o Rafa, nós temos uma posição importante na E-Consulting hoje, só que a gente sente que mesmo com a Vessol e mesmo com a E-Consulting, ainda vai existir um déficit de laboratório de qualidade. Quando eu falo qualidade, não é cromatógrafo, não é basicamente gente, Sim. é o depois. Porque uma análise ambiental, ela não acaba. Bom, você já consumiu a análise ambiental. Sim. Então, você tem dúvida, você precisa falar, você tem que ter acesso. Então, hoje a gente tem desenhado na E-Consulting, na Vapor Solutions e estamos desenhando agora na Vessol, o cliente em primeiro lugar. Então, eu acho que sempre vai ter espaço para quem quer trabalhar dessa forma, né? Então, a E-Consulting, hoje já existe envio de amostra da Vessol para E-Consulting, da E-Consulting para Vessol, clientes que vão continuar sendo atendidos na E-Consulting, outros clientes que vão ser atendidos pela Vessol, porque hoje isso é uma fortaleza. Né? Quando a gente junta os dois parques analíticos, a gente tem uma estrutura fantástica, né? De 6 ICPs, uma porrada de GCMS, análise de cromatografia líquida, enfim. Isso para nós é uma vantagem competitiva muito grande. Sim. Só a E-Consulting ela já é maior que muitos laboratórios que a gente acha que é grande aqui. Exatamente. Certo. Inclusive multinacional. Sim. Então, assim, o Charles, que é hoje o diretor lá da E-Consulting, cara, ele investe em estrutura. Então lá é muito maior que muito lugar aqui de São Paulo. Aí você fala, tem laboratório multinacional que não tem o que a E-Consult tem. A E-Consult tem um sistema de gerador de energia independente que com armazenamento que ela roda 10 dias se der um pau na rede elétrica, por exemplo. Poço outorgado, que água também é muito importante. Sim. O Charles ele se preocupa muito nessa parte de contrato de manutenção, estoque de peças. Então, assim, isso para o cliente... Quando a gente fala ele não sente. Não. Mas sabe quando ele sente? Quando você não dá tem pau. Não. Quando atrasa a análise. Quando atrasa. Então, pois é. Mas tudo isso é o que evita atraso, Sim, o que possibilita rush time, que possibilita a resposta rápida. Quando o cara manda uma amostra cega, o resultado ser coerente. Então tem muita coisa. Laboratório é uma coisa complicada, cara. Complicado. São muitas variáveis. Mas assim, a gente... E o Charles também, pra falar, a gente aprende muito com o Charles, né? Porque ele já tá nessa aí há
há muito tempo e ele tem ajudado a gente, inclusive agora na Vessol, porque eu sempre fui muito a parte comercial, sempre onde eu trabalhei. O Rafa a parte técnica e o Charles é administrativa. Sim, então, sim. ele me dá muito conselho, assim, voltado nessa parte. A relação é super tranquila e é muito bom, cara. A gente foi muito transparente com ele desde o começo, quando começou a negociação, sabe? E, bom, é isso. E é muito bom poder contar, né? Isso, com essa capacidade analítica sempre e a ideia é lotar tudo. E vocês não têm medo, assim, Por exemplo, o Barrema era reconhecido, como a gente falou aqui. Agora, outras consultorias vão falar, bom, como não é da EBP, eu posso mandar a coisa lá. E aí vai mais gente, a tendência é que mais gente mande amostras lá. O que é bom para os negócios, é claro, mas pode se tornar um problema de manter aquela qualidade original. Como vocês estão lidando com isso? O aumento e a manutenção da qualidade? Isso aí é estrutura. Gente e equipamento. Então, assim, eu acho que é muito mais gente... mais do que Sim. tinha lá. Porque, assim, cara... Já começou, né? Contratação. O primeiro lugar que sente, comercial, porque aumenta a proposta. Sim. O segundo, recepção de amostra. Sim. Então a gente já está atuando nisso. Depois vem as análises. Depois vem as análises. Mas... Só que na parte de análise, o Barrema já tem uma capacidade ociosa grande, porque ele foi perdendo amostras com o passar dos anos e ficou com essa capacidade ociosa. E a EBP queria alavancar o laboratório e ela investiu. Só que as amostras não vieram. Certo. Então, na parte analítica, na parte bruta, equipamento, a gente já tem ociosidade. Né? Só que a gente tem que trabalhar em processo, que é o que a gente está fazendo. Certo. Não, e a gente já investiu futuramente em novo equipamento. É que demora 4 meses para chegar. Então a gente já comprou GCMS, agora a gente está fechando ICP. Pensando só que isso que é importante da e-consult, entendeu? Sim. Eu não frustro o cliente que quiser mandar, porque ele já trabalha com a gente no e-consulting, e se eu ver que vai dar um problema, a e-consult está ali. Certo. Né? Então é tranquilo isso. O cliente nunca vai ficar na mão. Sim. Esse é o nosso lema, né? Esse é o nosso lema. Tem um problema para resolver, que é o problema do cliente. Sim. Se ele estiver feliz... Isso, tanto faz um de análise, desde que seja bem feita. E isso é importante, porque a gente também não é que a gente tem uma equalização de processo. Quem ajudou a e-consulting junto com o Giovanni, com o Charles, a chegar no patamar técnico de qualidade de produção que ela tem hoje no Rio Grande do Sul, foi o Rafa, foi a mão do Rafa. Então, assim, a gente também vai ter similaridade de corridas, de compostos, de controles de qualidade. O Rafa está pensando num protocolo agora, num selo do nosso grupo de análise para... os nossos laboratórios têm que ter um selo próprio nosso de qualidade. Sim. É tudo coisa para aumentar a qualidade. E aí é uma coisa diferente, porque eu já tive essa visão no passado, quando eu era funcionário, de um dia, se eu pudesse ter um laboratório, bombar o laboratório para vender e ganhar dinheiro. É isso que todo mundo faz. Entendi. Só que eu hoje... o laboratório. Isso. Só que hoje tem duas coisas. Primeiro, que eu acho que dá para você conciliar. E segundo, que isso... Eu sou novo, eu e o Rafa, a gente é novo. Então, assim, a gente tem muita lenha para queimar, para pensar nisso. Você aposentar amanhã, né? E a satisfação que isso te traz, cara, é muito legal, porque quando você tem uma empresa e você faz um trabalho legal e as pessoas vêm e falam... Pô, a Karen chegou junto, pô, o Rafinha é fantástico, pô, o motorista de vocês aqui não atrasa nem a pau a entrega de um frasco. É tanta coisa que te motiva. Sim. Né? Bom, você empreende também, você sabe como é que funciona. Então, essas coisas dão muita motivação. E a gente pensa diferente. Então, a gente tem muita lenha para queimar. E a gente quer fazer... a gente não tem ideia de sair abraçando o mundo, ganhando contrato. Porque esse é um erro. Você querer... pegar não é nem que é um erro gigante daquela indústria. Isso, né, mas não é que é um erro. O cara que tá lá, ele é cobrado para isso. Porque claro. O cara que tá lá na matriz, o cara manda o budget pra ele. Cadê a grana? É isso aqui, meu amigo. E o cara tem que vender, tem que faturar. Só que daí você atropela o processo. Né? No nosso caso, que vai de encontro com o que você me perguntou agora, 5 minutos atrás, sobre isso, de muitas consultorias pedirem, você tem que saber falar não. Eu acho que isso é uma verdade, porque às vezes aconteceu agora nessa última campanha de monitoramento na parte TO15, até eu fui correndo às pressas para os Estados Unidos para comprar umas peças específicas para aumentar a nossa capacidade produtiva, porque teve uma hora que a gente não tinha mais QT valve, que é a tampinha da garrafa, para girar. O que a gente fez para o cliente? Não dá. Perdemos venda. Você tem que ser transparente com o cara, porque é melhor você perder a venda do que depois você pôr o negócio para trás e frustrar o cara. Então, só quem resolveu rápido. 15 dias que a QT valve tava aí. Mas você tem que ser transparente com o cliente. Não dá.
Não tem jeito. Negar rush é a pior coisa que existe para um laboratório, negar rush. Porque o rush é a possibilidade de você aumentar a sua rentabilidade que compensa um preço barato que você faz. O laboratório é um equilíbrio, que a gente sempre mede pelo ticket médio. Então, quando você fala... E às vezes não tem como você atender um rush. Porque o cara precisa do resultado em 24 horas e 48 horas e você olha para os seus indicadores, ó, às vezes dá assim, ó, o VOC tá tranquilo, mas a amostra tem metal, o ICP não tá. A extração de SVOC tá comprometida. Para um cara de vendas, que nem eu tenho o Barbeta, que é um cara muito bom e muito ansioso, quando eu falo isso para ele, ele olha para mim, ele gagueja mais do que ele já gagueja já, e eu sei que ele quer me dar uma voadora. Mas é melhor ele querer me dar uma voadora do que o cliente querer dar uma voadora na gente para sempre. Exato, é isso mesmo. É assim que a gente trabalha. Tem uma coisa que é importante que a gente trabalha, assim, a gente coloca, né? A gente quer atingir tanto nesse ano, né? A gente quer chegar aonde, né? Sim. A gente tem, né? Um norte para onde a gente quer ir. Mas a gente não tem aquele negócio de cobrar, eu quero atingir a meta. Sim, a meta sim. é isso, a meta é aquilo. E a meta parece, sei lá, né, os 10 mandamentos ali. Sim, Olha, se você não fizer, atingir vai a ser... todo custo. Atingir a todo custo. A gente não tem isso. Cara, o mercado ele tá assim, a gente vai medindo, a gente vai vendo como que ele tá para ir se adaptando. Cara, se o mercado tá subindo, a gente vai investindo, vai investindo. Se o mercado ele tá mais ou menos, a gente vai monitorando o que vai fazer. Então, assim, qual que é o ponto que eu quero chegar? A gente não tem que atingir a meta a qualquer custo. A gente não tem que ficar que nem um louco vendendo análise a preço de banana lá para atender a meta. O número de análise. Isso, aí o que acontece quando o cara faz isso? A qualidade cai. Sim. Porque o cara, ele vende num preço mais barato, lota o laboratório, e aí o laboratório ele se afoga. Sim. Aí o cliente fica triste, a sua margem de lucro desce. Pois é. E aí não vem investimento no ano que vem, e aí vira uma bola de neve. Sim, Né? sim. Então, assim, o importante da gente, né, ser o dono e a gente ter essa visão é que a gente estabelece a meta onde a gente quer chegar. Não quer dizer que a gente precisa chegar lá. Sim. Né? Se chegar, legal, é muito bom. É muito gratificante de conseguir chegar onde a gente projetou. Sabe qual que é o mais legal disso? Você chegar e falar assim, ó, putz, eu projetei que ia chegar em tanto. Eu cheguei exatamente naquele valor, né? Eu tô bom de adivinhação, não é que... Exatamente. Esse ano aqui nós vamos bater na trave, que tem um crescimento importante em comparação com o outro ano, mas todos os outros anos a gente passou do que a gente projetou. E eu acho que isso é importante, porque quando você trabalha sem essa pressão e você não pressiona... Você tem que pressionar a sua equipe a entregar um trabalho de qualidade. Sim, sim. A entregar a amostra no prazo, atender bem o cliente. Sim. O resto é consequência. Só que às vezes, numa multinacional, você não tem esse tempo. Sim. E aí você tem que entender também que é um outro tipo outra de... visão de coisas. Outra visão. Não tô falando que é certo ou que é errado, cada um. Tanto que são empresas gigantes, de não sei quantos mil funcionários, fatura bilhões. Pois é. Você vai falar que não dá certo? Eu acho que dá. Claro que dá. Mas aí é que é isso. Quando você trabalha no mercado ambiental, e eu posso falar que eu já trabalhei em grandes empresas que atendiam o mercado ambiental total. Eu já trabalhei em projetos que foram as tragédias da Vale, já trabalhei em contratos de saneamento básico, já trabalhei em todos os tipos de projeto do mercado ambiental. Para o cara que está na indústria lá, analisando o 19A dele, a portaria 888, você chegou a análise lá, mesmo que atrasou 5 dias, se não deu nada fora pro cara, a vida vai seguir tranquilo. E aí, beleza. Agora o GAC não. Pois é. Porque o GAC é performance. O PM2 aí. Exato. Não, e o cara nunca acredita na análise, né? Pra ele, assim, não, mas não tem histórico. Mas você monitora, o Rafa fala muito isso. Mas você monitora justamente porque se der alguma parte ali, você tá vendo. Não, mas o histórico... Tá, mas deu. Então por isso que você tá monitorando. O cara, né? Então daí você vai, reanálise. Você não precisava nem ter nada ali. Contra a prova, vai. E pior é que o histórico não é o mais complicado. O mais complicado é quando acha... E o cara fala, não, mas deu isso aqui, nunca teve nada na área. Você fala, cara, eu posso reanalisar. Se você quiser, a gente pode oferecer uma contraprova. O cara nunca usou esse produto na área. Não, mas pior que às vezes dá no V-Sorb, no TO15 e na água. Pois é. E o cara quer brigar com o dado. Aí tá aí, ó. Mas a gente revisa, né? Sim, lógico. A gente sempre tá aberto a discutir, porque assim... Pode acontecer. Claro. Pode, né? Outra coisa que, assim, pra mim... É uma filosofia. Cara, se alguém tá falando que pode ter alguma coisa errada, pode ter alguma coisa errada. Porque que processo que é perfeito? Lógico. Nenhum processo é perfeito. O meu processo pode ser melhor,
Mas ele não é perfeito. Sim. Qualquer processo tem lacuna. Lógico. E se tem uma lacuna e ela tá aparecendo, eu quero ver. Sim. Então, assim, por isso que a gente estimula muito fazer recoleta, para ver se eu tenho uma lacuna, não se é uma variação mesmo do campo. Cara, né? E aí que eu falo com o Rafa é muito diferente. Muito diferente. Porque eu já trabalhei com muita gente. Eu comecei na Bioagro em 2006, então faz tempo que eu tô aí. Trabalhei com muita gente boa, mas o Rafa ele é muito diferente. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu faz uns meses. Teve esse problema numa amostra de TO15, e a gente teve um problema na recepção de amostra. E realmente trocou uma amostra no recebimento. O cara colocou uma etiqueta e Certo. a gente tem um tanto Certo. de... A gente tem QT valve marcada, a gente tem um monte de controle. E... Ah, não, minto. Isso aí a gente checou e não foi um problema na recepção de amostra. Mas ele pegou e ele foi analisando o nosso processo inteiro. A gente tinha uma lacuna que a gente não conseguia. Que a gente não conseguia, não. Que a gente poderia ter um problema. Uhum. O resto tudo era rastreado. E qual que era isso? Quando você vai pôr a amostra no TO15, você tem o que a gente chama de amostrador. Então você tem seis garrafas lá. Certo. E como é que você conecta o TO15 no GCMS? É uma linha de gás que você conecta Certo. no canister, fisicamente. Sim. Se o cara troca uma mangueira Entendi. ali, você pode se perder. Certo. Porque não tá batendo o que tá no computador, o que tá ali. Ele meteu uma câmera lá. E agora ele consegue checar se o cara espetou o troço errado. Certo. Então, assim, certo. essa preocupação de você... Porque com isso você passa segurança pro cliente. Sim. Pode ter acontecido algum outro problema na análise, mas quando você chega pro cliente e fala assim, ó, eu tenho rastreabilidade daqui até aqui, eu não tenho ponto cego, você tá falando pro cara assim, não, esses caras realmente têm Sim. Tem cuidado com as coisas. Isso não são poucos, E tem ele- uns 10, 15 pontos de rastreabilidade. É e muito assim, ponto de rastreabilidade. de novo, nenhum processo ele é perfeito. Então, por isso que é muito importante assim, o laboratório ter a abertura para a dúvida. Né? Às vezes vem um questionamento, você fala, putz, esse Não ter questionamento soberba, aqui, Sim. nada a ver, mas, cara, você tem que checar, porque ninguém é perfeito. Sim. Então, assim, o checar e você fazer a rotina, né, de checar todos os pontos, ele é muito importante. Não só isso, o cara que responde a dúvida também tem que ser preparado, né? Que não é sempre você que vai responder a dúvida, mas alguém do laboratório vai responder a dúvida. Se o cara responde meio atravessado pro cliente lá, o cliente vai ficar nervoso. Cara, né? você quer deixar um cliente bravo? Você responde pro cara assim, você demora 24 horas, 36 horas pra resolver o cara, daí responde no e-mail assim, os dados estão confirmados. Isso. Aí isso o cara mesmo. dá um twist duplo carpado, cara. Exatamente. Exatamente. Então, além do processo, a pessoa que responde tem que estar preparada também, né? Então, Sim, e tem que vocês conhecer têm o, isso aí? conhecer o processo como um todo. E você quer ver que me deixa bravo, cara? Desabafando. A gente divide a sala, então eu tô aqui, ele tá aqui. Então, tudo que ele fala no telefone eu escuto e vice-versa. Tem cara que não faz análise com a gente por causa de preço. O cara manda pro concorrente. O cara liga Mas pra ele pra pergunta tirar pra ele. dúvida. E ele tira a dúvida, eu quero matar ele. Eu falei, o cara não tá mandando a amostra. Mas é um isso. dia pode mandar, né? Exato, Não sei como é. exato. Então, por isso que a sociedade é um casamento. Você não pensa igual. Sim, Mas claro. isso às vezes faz muita diferença. E ele planta essa semente. Tem alguma que não colhe, mas tem horas que colhe. Mas eu fico louco. Mas beleza, a vida que Meu irmão segue. fazia o mesmo comigo. Eu era esse aqui, meu irmão. Era o Michel. Ô, você tá ajudando o cara, Eu fico mas louco. Vai, essas partes. Ajudar tem que ajudar sem esperar. Sim, É isso. é isso mesmo. Como é que é nos Estados Unidos? Vocês têm um laboratório lá e como funciona? O mercado é parecido com o nosso? O que vocês analisam lá? Água, solo, gás? Qual é a demanda lá? Diferente daqui? As exigências? Consultorias? Bom, Lá, né, a nossa ideia do laboratório lá é, de novo, fazer algo totalmente diferente da expectativa de um laboratório que eles chamam de contractor, alguma coisa assim, contract lab, alguma coisa assim. E não é fazer VOC, água e solo, ou fazer o TO15, é fazer um negócio especial. Uma das coisas que eu tenho até notado que pode existir no mercado é uma espécie de uma análise meio que consultiva, não uma consultoria, mas Sim. uma análise que você auxilia o cara, inclusive, a escolher quais as análises ele vai precisar dentro do laboratório, qual que vai atender a expectativa dele. Sim. Então, lá, ele está migrando mais para uma espécie de um atendimento muito próximo ao cliente, que é Certo. o consultor ambiental, que seria o nosso cliente lá.
e fazer uma abordagem muito próxima. Certo. E também ir mais para o caminho que isso é uma coisa que eu tenho um sonho ainda, de ter um laboratório forense ambiental. Sim. Que você consegue gerar de uma amostra muito mais evidência. E é para esse caminho que a gente está direcionando e que a nossa sócia tem direcionado. Porque ela sente que lá precisa disso. Sim. Então, assim, o mercado de lá, ele é muito parecido com o nosso no tudão, vamos dizer assim. Certo. Mas ele já está começando a exigir esse nível muito específico para você poder detalhar mais a sua investigação, né? Sim. Porque no fundo, a gente fala de análise forense, toda análise no final é uma análise forense, né? Sim. Mas essas análises que a gente está trabalhando é um negócio para falar, esse contaminante provavelmente é desse lado e não daquele. Sim. Ele está relacionado a isso. Então é um negócio muito mais específico. Mas o mercado lá do teu aqui a gente pode falar, é tipo assim, ó. 10 mil amostras mês. Não, são 20 mil amostras. Enquanto a gente faz 20 mil ano aqui, lá eles fazem 1 milhão. Então, bota aí, nem sei, 50 vezes? 50 vezes. 50 vezes mais. E quando a gente começou a conversar com ela, a ideia era isso. TO15, a expertise dela, a expertise nossa. Certo. Só que quando a gente foi fazer o plano de negócios, a análise lá já é canibalizada, porque tem muito laboratório que faz, é um mercado muito maduro, e é diferente daqui. Porque aqui é mais ou menos que nem a gente falou, tem cara que confia na gente. Então, a partir do momento que você compra um laboratório, você desenvolve, o cara não confia no Michel e no Rafa, vou mandar as amostras. Certo. Lá, meu amigo, você você pode ser amigo do cara, não tenho problema com o laboratório, por que eu vou mudar? Não vou mudar, Não vou mudar. Tá. Você não tem diferencial. Não, mas eu tenho qualidade. Não, mas você tem que ter qualidade. Sim, isso aí é o básico. Mas eu entrego no prazo. Não, mas você tem que entregar no prazo. Mas se eu sou seu amigo, tudo bem, mas o outro cara me atende também. Então, a gente... mas isso é interessante, esse negócio de falar, todo mundo lá tem qualidade. Entre aspas. Isso aí a gente tem visto, isso é outra coisa que a gente tem sentido do mercado. A gente às vezes acha que a gente é aqui, estamos no Brasil, a gente é... Não, a gente tem análise, tem alguns laboratórios, obviamente não todos, que tem análise melhor que lá. Sim. E lá é ruim, porque o cara atende mal, lá já virou, né, que nem, eu não gosto de falar as palavras, mas virou commodity. Sim. O cara vai lá que a análise... mas você tem que ter, mas daí você tem a parte de estratégia, porque daí você teria que pagar para ver e é uma análise muito cara para você desenvolver. Não vale a pena. Para você não valeria a pena. Então, a gente tem essa ideia da análise distinta. Um passo que está próximo da gente dar lá são os PFAS, certo. Porque o mercado já está crescendo bastante, especialmente para drink water, não é para GAC, certo. Mas já tem legislação, né? Eles já estão preocupados e estão fazendo muitas análises. Os laboratórios têm crescido muito esse tipo de análise. Então, é um caminho que a gente vai lá, porque daí a gente pode atender esse mercado lá, pegar uma fatiazinha, porque tudo lá, se você tem uma fatiazinha, já está ótimo. E a gente atender os nossos clientes aqui também, através de lá, sem fazer um investimento aqui. E o PFAS, ele não sai da esfera da analítica forense. Por quê? São muitos. Porque o PFAS são muitos. Os caras ainda estão identificando quais são os possíveis. Exato. Isso. Só que a gente precisava começar de alguma forma. Então, a gente está desenvolvendo essas análises forenses, tipo o Dean Stark, que nem o Rafa falou. Só que a Kelly tem um network muito forte. E para você ver que às vezes também é importante para falar aqui, porque o V-Sorber, a gente bate muito na tecla dele, que ele é um produto para screening. Sim. Só que hoje nós temos um amostrador passivo que quantifica. Certo. Lá. Então, a gente fechou. Existe uma empresa que desenvolveu, junto com uma fabricante de resina, um amostrador passivo que quantifica, que a ideia deles é trabalhar da forma que o TO15 trabalha. Então, tem todo o estudo de uptake rate. E o que a gente fechou na Vessol? A Vessol é o único laboratório autorizado no mundo para fazer análise desse amostrador passivo do cara. Certo. Então, o cara vende para quem ele quiser, para qualquer consultoria. Certo. Só que ele tem que fazer análise com a Vessol Camarillo. Certo. Então, para pagar as contas, nós começamos por essa estratégia. Sim. E aí, essa parte de desenvolvimento pesado. Mas é isso. E aí, inclusive aqui, se a gente quiser, a gente pode vender esse amostrador passivo. A gente tem esse contrato para vender esse amostrador passivo dele aqui, que quantifica. Mas aí vem a parte do Rafa, que eu respeito, que ele acha que banana é banana, batata é batata. Sim. Então aqui a gente vai trabalhar com a nossa batata. Mas a gente tem esse produto pronto, se algum cliente quiser. E como é que é essa história aí do uptake rate, né? A gente teve recentemente numa aula lá juntos, né? Você dando aula e eu olhando, não tava dando aula junto não, tava só olhando.
E um dia os alunos perguntam, o amostrador passivo ele quantifica uma massa. Né? Então tem uma massa lá. Então ele absorveu aquela massa. Absorveu, não sei se é a palavra correta, mas a massa está nele lá que vai ser analisada. E a gente não sabe quanto ar passou ali para que essa massa se transforme numa concentração. E se eu não tenho uma concentração, eu não sei o risco. Né? Eu não sei se isso está de acordo com os padrões de risco ou não. Como é que seria possível fazer isso? Medir a quantidade de ar que passou pelo aquele amostrador para eu ter a concentração? Isso é o uptake rate? Isso é um dos pontos que são sensíveis nos amostradores passivos, né? Você falar em massa, volume, né, de ar que passou por um amostrador, é impossível. Pois é. Você nunca vai saber qual que foi o volume e logo no cara crachá não teria como. Não tem concentração, né? Porque você concorda que eu posso fazer algumas validações, mas o volume no final você nunca vai saber. E eu acho que esse é um dos principais aspectos assim que me impede um pouco de acreditar na questão dos uptake rates, porque você, de fato, você nunca vai saber o volume. E o volume, você mede a massa, você não sabe o volume. Sim. Não sabe não tem concentração. Estimativa, maravilha, vamos lá para a estimativa. Que aí entram os uptake rates. Certo. O que é o uptake rate? O uptake rate é a taxa de entrada de determinado contaminante, ou seja, ele é específico por composto para dentro do seu amostrador. E aí, existem as variáveis físicas Sim. e as variáveis químicas. Certo. Né? Uma das principais variáveis que influencia nessa taxa é a difusão dos compostos pelo meio, né? Então, a difusão, basicamente, quando você estima um uptake teórico, você só usa a difusão como o drive ali para você poder fazer a sua estimativa de uptake rate. Mas a difusão é desse tamanho, perto da variável física, que é desse tamanho. Exato. Aí você tem as variáveis de tipo de solo, você tem a movimentação do ar no solo, você tem N variáveis, que isso você não consegue medir. Sim. Umidade é uma delas que é grave, porque quando você tem água, você não tem vapor. Sim, você restringe o caminho do vapor. Exatamente. Então, assim, você tem algumas variáveis que elas vão influenciar muito, não estou falando só na concentração, mas nas taxas de entrada. E isso pode ter uma variabilidade. Sim, existem muitos estudos, né, de como eu calcular esse uptake rate, como eu fazer a conta para chegar nessa constante. Eu acho excelente, assim, são estudos que visam, obviamente, otimizar os processos, né? Porém, tem alguns pontos falhos, né? Um dos pontos falhos é que quando, na minha opinião, o uptake rate empírico, ele é muito mais válido que um uptake rate calculado numa condição ideal. Sim. Sem... Da literatura, entre aspas. Exatamente, sem considerar a porosidade, as coisas do solo, né? O empírico, ele é muito melhor. Porém, o empírico, normalmente, ele é limitado para uma lista pequena de compostos. Aí, o que o cara faz? Ele pega assim, testei 10 compostos, tá? Mas esses 10 compostos, eu vou pegar esse aqui, ele vai representar esse outro aqui também, e a gente vai fazer um ajuste aqui com o ponto de ebulição, com a difusão dele, para chegar no uptake rate dele. Então, você acaba estimando uma lista de compostos gigante e você não consegue. A incerteza é muito grande e não tem por que fazer isso, resumindo. Não é defensável. Sim. Porque, assim, beleza, eu tenho empírico para alguns, mas não tenho para outros. Então, assim, como que eu vou defender o meu dado juridicamente? Sim. Lá na frente de um advogado? Eu vou falar, a incerteza do meu método é tanto. Qual que é a incerteza do uptake rate? Sim. Não sei, porque, beleza, o empírico, você calculou a incerteza do empírico, mas na hora ali você não sabe. E mesmo que você tenha calculado, você calculou hoje. O amostrador passivo fica quanto tempo? Exatamente. Mas isso para nós é muito importante porque, às vezes, ele defende tecnicamente esse ponto de vista dele e um concorrente, alguém pode falar, não, mas ele está falando isso porque ele não gosta de fazer essa quantificação com o V-Sorber, que a gente faz, a gente está estudando os nossos uptake rates, a gente está desenvolvendo isso. E a gente tem um produto hoje que faz isso. Sim. Então, veja bem, uma coisa é a estratégia comercial da empresa, você ter todos os produtos. E outra coisa é o seu diretor técnico, que estuda isso dia e noite, defender o ponto de vista dele. Sim. Então... isso é importante para nós poder falar, não, a gente tem um produto, o V-Sorber pode fazer, mas
esse é o... Esse é um aspecto. E a questão técnica da empresa, quem fala é ele. Sim. Então, se ele tá falando que é isso. Mas eu tenho aqui se você quiser. Certo. Pra isso. Sim, exatamente. Assim, a gente pode fazer os cálculos, a gente vai deixar claro que é um teste empírico, um cálculo, né? No fundo é... Não que a modelagem seja ruim, mas é uma modelagem, Sim, né? sim. Só que uma modelagem com poucas entradas. Sim. Então, assim, modelagem é aquele negócio, entrou ruim, sai ruim. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que talvez isso evolua, né? Existe uma evolução nos procedimentos de amostragem que eu acho que é muito importante, que não é você instalar um amostrador passivo de qualquer jeito que vai dar certo. Sim. Então, assim, principalmente para o ar do solo, falta procedimento, né? Sim. Assim, beleza, a gente tem uma STM, né, que é a D7558, que fala de amostragem passiva para screening, Sim. que é ok. Sim. Só que, e para concentração? Como é que a gente tem um procedimento? A gente tem algo objetivo que prove que aquela nossa amostra é representativa? Isso eu acho muito importante, porque assim, as provas subjetivas, o cara foi lá e instalou, tá tudo certo. A prova objetiva, eu tenho um teste de anquiedade, eu fiz o teste de anquiedade, o vacômetro que eu usei, ele indicou tanto, sabe? Essas provas faltam, eu acho que na amostragem passiva para ar de solo. Para ar ambiente, eu acho que funciona muito bem, inclusive tem método. Sim. Existe o SP325, que é um que a gente já tem pronto para analisar. Amostrador passivo no ar ambiente. Isso. E ele é validado pela EPA. Então, nesse, dá para acreditar que funciona muito bem. Por quê? Porque não é que eu tenho um uptake rate lá do XPTO. Eu tenho um uptake rate no método da EPA, certo. que é muito diferente. Assim, o cara testou para aquilo. Certo. Espero que tenha testado, né, também. E seria possível de fazer essa medição no ar ambiente, daria para fazer, né? Sim. E uma coisa que é importante, outra coisa que é super importante, os pessoal falam, mas eu vou pegar um TO15 ali ativo e vou bater com o uptake rate. Eu vou fazer o meu teste de uptake rate. Mas isso não. Só que aí, o seu TO15 é ativo no momento e você está coletando um passivo. Isso, de um tempão. De 7, 14 dias lá e você vai falar, mas tá vendo? Deu igual, a modelagem é boa. Cara, você coletou uma amostra pontual. A amostragem é diferente, ele tem que dar diferente. Sim. Então, assim, no ar ambiente você consegue coletar um TO15 em 7 dias e comparar. Agora, no ar do solo, não sei se alguém fez isso. As comparações que você vê em artigos, todas essas coisas que são bonitas e floreadas, né? é ou laboratório ou é TO15 spot comparado com passivo a longo prazo. E aí? E aí a gente acredita, eu vou simplesmente falar, não, tá tudo certo e tá ok. Pô, vamos lá, né? E aí, de novo, reforçando a questão dos compostos. Por mais que esteja tudo certo, a gente tenha procedimento, tenha tudo bem feito, compostos, eles têm que ser validados por composto e tem que ter algum protocolo, alguma coisa que siga, porque senão vira qualquer coisa. Sim. Senão o cara vai chegar lá e falar, não, eu validei aqui os meus uptake rates, eles estão todos certos, está tudo ok, você pode aplicar. O meu medo não é de quem faz direito, o meu medo é de quem faz errado. Sim. Porque o cara vai chegar com o negócio... Ouve a história pela metade. Isso, sensacional. Nossa, eu tenho um amostrador passivo para concentração, resolvi todos os seus problemas. E aí? Aí ele tem o protocolo lá dele que ele mandou, sei lá, para onde, né? Só para dar credibilidade, e aí você fala, pô, mas, né? O que é isso? Será que funciona mesmo? Se funcionar, seria um negócio interessante, porque o TO15 pega uma amostra pontual. E o seu amostrador passivo se desse tivesse uma metodologia bem legal, seria legal porque você pega 14 dias, isso te dá uma representatividade melhor da variação que ocorre durante o dia. Né? Sim, sim. O passivo no final ia entregar um resultado um pouco mais robusto, né? Sim. Mas é por isso que existem as campanhas também. Sim. Você não espera também que o ar do solo, pelo menos não é para esperar que ele vai variar assim de um dia para o outro num 10 ordens de grandeza. Pode acontecer, mas não é para esperar, por isso que existem campanhas. E assim, às vezes as campanhas elas são espaçadas demais ou elas são curtas. Como que é isso, né? Sim. O que a gente segue? A gente aprendeu muito bem com água, né? Sim, sim. Mas com vapor eu acho que a gente não aprendeu esse negócio de campanhas, né? Sim. Mas é um pouco disso, né? Essas coisas do amostrador passivo, uptake rates. Acredito, mas ainda tem coisas para evoluir para ser bem aceito, assim. Sim.
E como é que é na Europa? Vocês falaram no início que vocês ficaram um tempo na Europa, foram até em Veneza e tal, mas nós acompanhamos nas redes sociais, vocês não foram só na Itália, vocês foram na Espanha, na Portugal, vários lugares. O que está acontecendo com o GAC lá e o que está acontecendo com a Vapor Solutions ou com a Vsol na Europa? Assim, a gente já vende na Europa fazem 2 anos. Mandar um abraço para a Érica, aquela que abriu as portas para nós lá. Sim, sim. Obrigado, coração. E eles gostam do nosso trabalho, né, dos amostradores passivos. Então a gente precisava ir lá para fazer um approach maior com esse mercado. E a gente também teve contato com o Paulo Vale, que é da ERM. Sim, né? sim. E ele abriu as portas para nós também, para a gente fazer visita nos escritórios da ERM lá, enfim. E aí a gente pesquisou outras consultorias e fizemos uma agenda de visita muito intensa. E a gente foi para poder ir em Ferrara, na feira me fugiu o nome agora. Do Rentec. Da Rentec Expo. Então a gente casou para fazer essa agenda. Então a gente ficou, na verdade, mais em aeroporto do que... Nossa, foi intenso. Foi intenso. Então a gente chegou quinta-feira em Lisboa, sábado a gente foi para Barcelona, a gente passou o final de semana lá, tivemos reunião sábado cedo, fomos para Madrid, sábado cedo em Madrid, daí a gente viajou à noite para Bruxelas, aí ficamos em Bruxelas, daí a gente foi para feira em Ferrari, daí ficamos quinta e sexta na feira, sábado ficamos em Milão, domingo fomos para Alemanha, ficamos 2 dias e voltamos, foi bem corrido. Foi corrido. Mesmo sendo um estado, sendo considerado, né, uma coisa só, a União Europeia é muito diferente. Então existe uma carência muito grande na Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. Portugal está para sair uma nova legislação agora. Eles têm carência, especialmente... Vapor está começando lá, mas assim, na questão de água e solo existe uma carência muito grande, porque eles mandam as amostras ou para a República Tcheca ou para a Alemanha. Então, até falaram para eles, você não tem vontade de pôr um laboratório aqui, mas tem que ir devagar também, né? Porque senão... se a minha mulher ouvir aqui... Tem que se pagar, né? É. Tem que se pagar, porque assim, beleza, a gente... Um dos pontos principais que surge em Portugal. O que acontece? O órgão não aceita a conversão de amostrador passivo. Ele bloqueou já. Ele falou assim, não, isso aqui é uma estimativa, isso aqui a gente entende. Por quê? Porque eles leram documentos. Sim. Aí o que eles falaram? Não, isso aqui a gente não aceita como avaliação de risco. Sim. Aí, sim. Porque, que afinal de contas, foi feito para... Exatamente. E lá tem umas áreas contaminadíssimas. Sim, imagina, né? Aí o que acontece? Aí os caras não têm a ferramenta para avaliar risco, que seria o TO15. Aí talvez um passo é a gente tentar fazer algumas análises de TO15 de lá, mas, cara, isso surgiu, né, por conta do passivo. Só antes de falar do TO15 também, eu não gosto de ser injusto, porque o William também, nosso amigo Will, que tá curtindo a praia no Nordeste agora, também abriu as portas para nós na Arcades e valeu, brother, você também ajudou na trip. E tem que ser justo, né? Porque eu falei todo mundo que ajudou e não vou esquecer dele, que é amigão nosso. Então, a questão do TO15, eu acho que vai dar muito certo lá. Porque eles já medem o risco lá. Só que o que acontece? O que eles fazem hoje? Às vezes eles fazem avaliação com tubo de carvão ativado. Certo. Que é aquela avaliação de concentração em ppm. Mas é porque é a ferramenta que eles têm. Isso, exatamente. E o Paulo falou pra mim, Michel, não adianta, porque os caras mandam pra cá, dos Estados Unidos, os piores canisters, não manda canister sobressalente, eu tenho pau, acabou. Então como é que eu vou contar com análise? Então, como é que ele vai expandir a necessidade, se não tem demanda? Sim. Então a nossa... se não é que não tem demanda, se ele não consegue atender a demanda, se ele não consegue mostrar para o cliente dele o diferencial que aquilo faz numa avaliação de risco. Exato. Né? Só que tem a demanda, existe. Uma coisa que foi muito engraçada na questão do TO15, a Itália já tem uma legislação mais avançada, e a gente foi lá para buscar parceria, especialmente no TO15. Cara, os caras não falam inglês. A gente ficou preocupado, a gente não conseguia fazer... Eu sou tonhóleo, mas eu não sei falar nem buongiorno, né, cara? Não, isso aí ninguém falou pra gente, né, Michel? A gente falou, não, a gente vai lá na Rentec. Ninguém falou, os caras não falam inglês, vocês precisam de um tradutor. Inclusive tem raiva de quem fala inglês, provavelmente. Porque né? porque a gente podia ter se preparado, já tava lá, a gente podia ter arrumado um tradutor pra ajudar a gente nesse approach comercial. E a gente não tinha, os caras não falavam. Achei que tava tudo certo, tava viajando com italiano, né? Então... Não deu certo. Não deu certo. E aí, eles
existem lá laboratórios que já começaram a fazer o TO15 de forma bem tímida, mas já tem o equipamento, tem o canister. Na Itália já se começou a fazer. Mas a gente não conseguiu estender essa parceria por conta de uma dificuldade da comunicação. Foi um problema que a gente se deparou na viagem. Seria muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil. Então, o que a gente está pensando na questão do TO15 hoje? Porque esses clientes já abriram a porta para a gente. Estrutura. Então, assim, a gente pensa em ter um posto avançado lá, certo, com canister e com equipamento de amostragem, certo, ajudar esses caras, como a gente já faz aqui nos clientes, que a gente não faz amostragem, mas a gente ajuda as empresas a desenvolver a parte de amostragem. certo. E aí fazer análise no Brasil, porque a Borovec te dá essa possibilidade. Legal. Então, é uma ideia nossa e as conversas estão acontecendo. Agora o Rafa vai dar uma palestra agora em dezembro, né? Portugal, eles estão com uma transição de legislação, acho que vai avançar bem. Espanha tá fraco, né? A Itália, eu acho que já avançou bem, ainda continua avançando acho que acredito muito por conta do trabalho do Marco Falcone, né? Sim. Mas assim, você pega a Alemanha, eu acho que a gente não conseguiu explorar tanto, mas eu acho que eles são bem avançados. E assim, a Europa, tipo Bruxelas, Holanda, Bruxelas, Bélgica, Holanda, Inglaterra, eles são bem avançados já. República Tcheca é um ponto que a gente... Um dia a gente vai lá. Isso, existem laboratórios grandes lá, então, mas não dá tempo, é muita coisa. É muita né? coisa. A própria Alemanha, que a gente tem a sensação, pelo pouco que a gente tateou lá, que tem uma possibilidade grande, mas a gente não conseguiu avançar tanto. Né? Uma coisa ficou clara para nós, né? A questão da língua na Península Ibérica ajudaria muito a gente por conta da facilidade do português, o espanhol, né? Com certeza. E eles lá são assim, cara, não é todo mundo que fala inglês. Os caras têm essa... Então, se você... Se fosse na França, então, aí o cara te chutava. Né? Em Portugal, nós mandamos o português. A hora que chegou na Espanha, eu desenrolei o espanhol. Trabalhei em empresa argentina há muitos anos. Aí já tava falando espanhol com italiano. Aí os outros a gente falava inglês. Puta, mas daí na Itália o troço desandou, na Alemanha ferrou. Mas é isso, né? Essa questão do idioma... Você pode ser o melhor técnico que você for, a melhor estratégia comercial, mas é uma coisa que... Então, para esses locais, você precisa de parceria. Você tem que ter com certeza. Parceiros, né? Mas, assim, a gente está muito empolgado com as relações, assim, com os contatos que a gente fez, especialmente em Portugal e na Espanha. Agora, a Érica e o pessoal da Egiambi convidou a gente para participar de um evento que vai ter agora em dezembro. E não dá pra ir nós dois, porque nós temos... Agora, ainda mais que a gente inventou de comprar um laboratório, tá bem pesado, mas quem vai passear é ele. Ele que vai passear. Tá lá no meu aniversário. O cara vai passear. O cara vai pra Europa. Um presente de aniversário, né? Mas aí o Rafa foi convidado pra falar essa parte de vapores lá. Legal. Então, assim, eu acho que pro ano que vem a gente vai conseguir fazer coisa... Existe a necessidade, existe a demanda. Cara, você imagina, é o que tem, tudo começou lá. Então, você imagina tudo de BO que tem lá. Com certeza, né? Isso aí. Mas vai dar bom. A gente precisa de tempo agora, então a gente tem que estruturar tudo que a gente tem aqui pra coisa tá rodando bonitinho pra gente poder dar outras pernadas. Às vezes as pessoas acham assim, né, que a gente só passeia, mas cara... Eu passeando lá, comendo bem. Não, claro que tem, mas é puxado. E ficar... A gente tem filhas pequenas, eu tenho uma, ele tem outra, você ficar longe. Mas é gratificante, cara, você ver as coisas nascendo assim. A gente dando frutos, né? A gente fica muito feliz, e que nem lá com o pessoal da Egiambi em Portugal. Os caras gostam do V-Sorber, já fizeram vários projetos, né? Só que daí a gente... Foi muito bom esse tete-a-tete com os caras. Não, para monitoramento não é o V-Sorber, é o TO15. Sim. E aí a gente falou do TO15, os caras... E agora já tem coisa rodando, então... Você vai ajudando, né? Sim. Que nem foi o GAC, né? O GAC avançou muito aqui por conta das consultorias internacionais que foram aportando e capacitando as pessoas. Lá, Exatamente. Então, eu vejo com muito bons olhos assim esse futuro na Europa. Mas a gente tem que pensar diferente, porque você tem que ter parcerias locais para desenvolver. Sim, com certeza. Vocês são de laboratório, conhecem bastante estatística também. O laboratório é praticamente só estatística. O que vocês acham de Fernando Lázaro efetivado como técnico do Corinthians? Puta merda. Aí é com o Michelzinho, né, velho? Eu vou falar pra você, cara, que foi uma tristeza, porque eu tava gostando do VP, nós batemos na trave com o Flamengo, fomos assaltados. Agora eu não sei o que esperar. A minha esperança é que o Fernando Lázaro seja tampão até o nosso mestre Tite voltar. Essa é a minha esperança, porque eu já fiquei sabendo que o preparador físico da seleção vai voltar, o auxiliar do Tite vem, então o Tite vai chegar, galera. Calma que o Tite vai chegar.
E pra mim, especialmente, é difícil, porque eu sou casado com um palmeirense, a família dela inteira é palmeirense, a minha família é palmeirense. Igual aquele filme lá... É triste, é triste. A gente tenta controlar esse negócio. Não, foi muito... e eu, né? Às vezes a gente já não sabe onde a gente pisa, né? No dia da apresentação lá no Barrema... fala aí, Michel. Não, então nós vamos fazer isso, não sei o quê. Emocionante a minha apresentação. Aí eu falei, agora eu vou ganhar a chave de ouro. Eu falei assim, e vai Corinthians. Aí parecia os grilos assim... Falei, nossa, o que eu falei aqui, né, cara? Aí o Alexandre, nosso gerente, é corintiano, mas só ele, o resto é só São Paulino e palmeirense. Eu falei, puta merda. Temos que melhorar o processo seletivo. Brincadeira, galera. Mas é isso. Beleza. Pô, 2 horas, quase 2 horas, né? Se passaram aqui, a gente conseguiu... Ir papeando, né? E conseguiu se adaptar com esses negócios aqui. O negócio aqui é legal, Reitor. Pô, tem câmera, né? Nem olhei pra câmera, espero que tenha ficado razoável. Então é isso, a gente vai chegando ao final agora. Eu vou agradecer a presença de vocês e depois vocês vão dar as palavras finais, né? Então é isso aí, agradeço muito pela ideia de vocês, né? Da gente ter vindo aqui, é um lugar realmente bem legal. Obrigado para vocês aí. Então, um novo negócio aqui, nova ambiente para o nosso podcast, para esse episódio especial. Agradeço bastante por toda a força que vocês têm dado, não só hoje, mas em toda a trajetória aí do podcast Áreas Contaminadas. E eu ouço relatos de pessoas que têm ouvido e que têm ajudado, né? O podcast tem ajudado. Então, vocês são parte disso, vocês estão ajudando não só a mim, mas todo mundo aí. Então, obrigado, Rafa. Obrigado, Michel. A gente que agradece, né? A satisfação é nossa. Poder contribuir com esse negócio de passar informação pra gente é muito importante, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de passar informação e não segurar ela pra mim, para as coisas poderem alavancar, né? Eu penso muito que, assim, é muito mais importante a expansão de algo do que você restringir algo, né? E a informação é isso, então que ela se expanda, né? Então eu acho que é muito gratificante pra gente nesse ponto. Agradeço, né, a oportunidade da gente poder fazer esse patrocínio, né? Da gente poder contribuir com isso, né? Eu acho que é muito bom pra gente. E essa ideia aqui foi uma ideia maluca minha, na verdade, eu tava andando no carro um dia. Tem um amigo meu que tem uma empresa que vende cervejas artesanais, se chama Artisanal Beer Club. E ele fez um podcast, o dele foi uma live, né? Dentro de um espaço desse, assim. Aí eu falei, pô, se a gente pegar esse The Training e fizer lá, eu falei, não, vai ser, certeza. Bom, da minha parte, eu queria especialmente agradecer você pela oportunidade da gente estar aqui falando com você mais uma vez, e é muito descontraído, a hora passa a gente nem vê, né? Sim. A gente vai falando um pouco técnico, um pouco brincadeira, e é muito gostoso. E eu gosto muito de ouvir os podcasts, né? Então, assim, é bem bacana. E aí, por final, eu queria agradecer... primeiramente as pessoas que trabalham com a gente, que faz tudo acontecer. Sim. Então o time da Vapor Solutions, Karen, Rafinha, Barbeta, Hermes. Precisou falar com você ainda, você vai ser entrevistado. Todo mundo de lá. O pessoal da Consulting, Giovanni, Charles, a Ana que trabalha com a gente aqui em São Paulo, a galera do Barrema, Alexandre, Luciane Kutinskas, que é a nossa gerente de unidade que está com a gente lá. Cíntia, Mariana, todo mundo. Eu queria falar o nome de todo mundo, mas obrigado, porque as empresas acontecem e atendem por conta de vocês que estão nos bastidores. Sim. E os nossos clientes que acreditam na gente, que sempre nos dão oportunidades, que nos impulsionam, Sim. que puxam nossa orelha quando é necessário, que é o nosso bem maior, que são os nossos clientes, né? São o nosso patrimônio maior, e a empresa existe para atendê-los e atendê-los muito bem, e essa é o nosso espírito. E é isso. Obrigado. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Até o próximo. Valeu. Tchau.